E Oi, querida. aí? E aí, amiga, tudo bem, gente? Boa Oi, querida. noite! Que Boa honra! noite. Gente, essa é a Mari. Prazer estar A, aqui com Ma- vocês. Tô a até Mari emocionada aqui. a Mari que tá famosa até nos vídeos. Então, e eu tava lá no dia ainda, né, Lu? Ali a gente tava, eu falei, vamos conversar! E graças a Deus, né, tem alcançado tantas pessoas, né, tantas famílias, tantas mulheres. Então, assim, isso alegra muito meu coração. E eu tô muito emocionada pelo seu convite. Eu falei com você mais cedo, né? Falando assim que desde a hora que a gente conversou, a gente conversa muito, fala muito e alcançando cada vez mais mulheres, né? E famílias. Mas quando você falou, vamos fazer essa live juntas, eu falei, ai meu Deus, então vamos. E o Senhor já começou muito, a falar muito no meu coração, sabe? De reviver tudo aquilo, né? Lembrar de tantas coisas que a gente viveu ali juntas. E quanto é bom colher hoje, né? Os frutos, né? Essas delícias e ver essa restauração, amiga, e principalmente na sua vida, ver você, a mulher que você se tornou, a mulher que, né, na hora, eu lembro demais de tanto, eu vou contar daqui a pouco, mas assim, você se tornou uma mulher de inspiração para mim, né, uma referência aí, né, de realmente, de que tem jeito, né, amiga, a gente é a prova viva que tem Gente, jeito. tem. Ó, deixa eu contar uma coisa, gente. A Mari, eu conheço. As nossas famílias é aquela coisa de amigo. Os amigos de avós, os avós eram amigos, aí os pais, né, são amigos. E assim, a Mari, na época, né, que tudo aconteceu comigo, gente, não só a Mari, mas a família dela me acolheu, aonde eu falo que eu ganhei 4 irmãs, porque elas são 4. Né? E elas me acolheram de um jeito que a maioria das coisas que eu passei, elas estavam passando comigo, né? Então, dificilmente eu vou contar uma história para vocês que ela não tenha ouvido, né? Então, assim, Mari, assim como você fala assim, não, Lu, você, né, foi uma inspiração para mim e tudo, mas assim, a Mari hoje para mim, ela é uma referência daquilo que a gente pode aprender, né, daquilo que a gente tem que fazer antes, porque eu me pergunto assim, que mundo que eu tava, né, que eu nunca estudei sobre casamento, eu nunca tinha estudado sobre criação de filhos, enfim, gente, eu não sei em que mundo eu já falei isso até em outras lives, né, aonde que eu estava perdida, que eu não sabia o que Uhum. eu estava fazendo, mas a Mari, ela tem toda essa bagagem, né? Ela já fez um caminho totalmente diferente do meu, né? Os olhos dela já estavam abertos para essa necessidade, né? Antes mesmo de casar, né, Maria? Eu queria que você compartilhasse um pouquinho Então, eu disso. tava até. O Matheus, meu filho, vai fazer 13 anos, né? E esses dias eu tava lembrando, contando com meu marido, e a gente conversando como eu consegui, assim, quando eu comecei a ter os meus primeiros passos de entendimento para o reino. Então, assim, eu comecei na igreja, Lu, com 13 anos, né? Minha mãe me deixava na porta da igreja e eu frequentava ali uma igreja e eu ia sozinha. E, né, eu tava lembrando até a roupa que eu ia. E o quanto eu desejava que a minha família estivesse ali presente, né? Ouvindo, louvando, aprendendo das coisas do reino. E o Senhor já. Isso era muito forte no meu coração, essa sede de buscar mais, de querer estudar mesmo a Bíblia, de querer entender as coisas de Deus. Eu tinha muita sede, né? Então isso começou lá nos meus 13 anos. Foi pouco esse processo ali dos 13 até os 15, meus pais tiveram um problema né, no casamento e eu realmente parei de ir na igreja. E aí foi um período ali que eu fiquei sem ir, né, sem frequentar ali a igreja e mesmo assim eu tinha uma sede muito grande, né, já estava ali quase na fase adulta e eu sempre tive uma sede muito grande. Eu me reencontrei com as coisas do reino em 2003, né? Eu já estava com 22 anos, já estava namorando meu marido. E foi assim, avassalador esse reencontro, né, que eu tive com Deus. E eu realmente tive entendimento que eu precisava de um compromisso maior, sabe? Então, quando eu fui, voltei mesmo, minha mãe também já estava ali, né, envolvida também na igreja. E minha mãe foi a minha primeira discipuladora, assim, minha mãe, ela me orientou em muitas coisas. E como eu tinha um exemplo que não era, né, antes de meu pai e minha mãe começarem o processo de restauração, porque meus pais também viveram isso que você viveu, né? Uhum. E minha mãe, ela teve que passar por um processo também de restauração.
E eu tive que aprender na dor, né? Tipo, eu não quero esse tipo de casamento para mim. Eu não quero ter o que minha mãe viveu. Eu não quero um marido igual que meu pai era naquele tempo. Então, eu pensei assim, pronto, se eu preciso de alguém bom, eu preciso buscar o que é bom. Então, eu buscava, eu estudava, eu lembro que eu estudava, eu lia livros de mulheres, né, como que se comportar no casamento antes de me casar. Eu lembro que eu estudava sobre criação de filhos também antes de casar, mas logo eu comecei também a namorar muito cedo, né, comecei a namorar meu marido com 16 anos. Mas ainda assim, eu nunca quis parar de aprender. Então, era uma coisa que era muito forte dentro do meu coração. Mas eu nunca, sempre tinha pessoas, né? Eu estava até mais cedo, assim, compartilhando, assim, o quanto que Deus é bom e às vezes a gente não consegue enxergar, porque eu tenho certeza que sempre aparecem pessoas na nossa vida, mas às vezes a gente quer passar por cima, a gente acha que o que é bom é o que é ruim, né? Então a gente tem aquelas amizades que às vezes levam a gente para o caminho ruim e a gente acha que é aquela que é a amizade legal. E às vezes tem Uhum. pessoas ali que têm esse direcionamento, que tem essa palavra viva, que tem esse discernimento e a gente passa por ela desapercebida, não é? Então, assim, eu até assim quero te falar, Lu, que para a glória do Senhor, né? Não tem como a gente não falar dele aqui nessa live, não tem como a gente não deixar Com de engrandecer o certeza. nome dele, porque você foi uma mulher muito privilegiada de ter sido acolhida, apesar de não ter tido esse discernimento antes, Uhum. quando você virou a chave, você buscou, né? É, Então, assim, isso que é importante, que nós, enquanto estamos como cegos, a gente não leva em consideração. Mas a partir do momento que os nossos olhos se abrem, a gente precisa ser. Opa, meus olhos se abriram, então vamos buscar o que é é, bom. e eu acho, Mari, que isso é interessante, porque, por exemplo, você buscou conhecimento porque você via aquilo nos seus pais que você não queria. Mas Justamente. hoje, por exemplo, eu me coloco no lugar dessas mulheres, né, que fizeram algo errado, que precisam de um conserto, precisam começar a aprender aquilo que é bom. Mas o que que acontece? Quando eu mudo a minha rota, eu não mudo só a minha, eu mudo a dos meus filhos, eu mudo de toda uma geração, Tudo. né? Assim como você mudou a da sua geração e a dos seus filhos, a gente, mesmo tendo feito errado, né, a princípio, hoje a gente quando dá aquele clique, você fala assim, poxa, eu não posso continuar como eu estou, né? É uma chave que vira e você fala assim, não, mas eu posso mudar a minha vida a partir de hoje e a dos meus filhos, É uma né? Para que decisão, né, eles Lu? já conheçam, né? Para que eles já comecem a conhecer uma realidade que talvez me faltou, né? Me faltou conhecimento, me faltou sabedoria, enfim, tudo aquilo que me faltou, eu preciso correr atrás para poder ensinar para as minhas filhas, para que elas também não venham a padecer, porque não é só Mas sobre mim, e o que né? é lindo de ver isso, sabe, Lu? Porque você sabe que a gente, né, a gente era da mesma igreja, hoje eu moro em São Paulo, mas enquanto a gente era lá na igreja, a gente via muitas mulheres que elas buscavam, mas elas não tinham esse discernimento. Então, essa é Uhum. a importância desse discernimento, porque às vezes a gente quer só o raso. Você poderia ter ficado no raso, né? Então você poderia falar assim: ah, eu já tô bem, eu não preciso, eu já tenho Deus, eu já vou todo final de semana na igreja, eu já tô lendo a Bíblia, mas não tem uma mudança de chave, não tem uma mudança não tem uma transformação de vida. E é muito nítido, e foi nítido para nós ver a transformação que Deus fez na sua vida, assim, Lu. Eu lembro, assim, da forma como quando a gente se encontrava, eu às vezes ficava até calada. Você sabe disso, que a gente já riu até disso. Porque, às vezes, quando eu falava, eu escandalizava as pessoas da forma como eu criava meus filhos. E eu tenho certeza que hoje você escandaliza muitas famílias, muitas mulheres. Não é? Por quê? Porque a forma como a gente vem a tratar e a ensinar nossos filhos é totalmente na contramão do mundo, gente. Totalmente na É, contramão do que está aí exposto para nossas Mari, crianças. e olha, esses dias uma moça me mandou uma mensagem que eu achei tão interessante e eu lembrei disso, da vergonha que a gente tem quando a gente faz algo diferente, porque ela falava assim, mas eu tenho vergonha, o que que as pessoas vão falar de mim, né? Quantas vezes a gente perde, né, de ter uma vida boa, uma vida extraordinária, uma vida conforme a vontade do Senhor, porque a gente se preocupa com o que os outros vão falar, né? Nossa, Tipo como assim, eu tive. Eu sempre falo, esses dias a gente fez um treinamento e o treinador lá estava ensinando pra gente. Tem certas coisas na nossa vida que a gente precisa ser deselegante. E ele falando, gente, a gente precisa ser deselegante pra gente viver aquilo pra viver o que é bom, não é? E uma das coisas que meu marido me olhou na mesma hora e falou assim: nossa, quantas vezes
eu te peguei no seu pé, eu às vezes te reprimi porque você era essa mulher deselegante, mas por quê? Porque você sabia o que você não queria para nós, não é? Você sabia o que a gente não queria viver pelos nossos filhos. Então, assim, porque como eu tive muitas experiências dentro do casamento dos meus pais que eu não queria viver, gente, eu levei isso a ferro e fogo. Né? Então, assim, eu falei, meus filhos, assim, a nossa live nem é para falar sobre filho, porque a gente está falando aqui mais sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida como mulher e como as nossas decisões, mas isso serve para a nossa vida, porque na verdade, quando a gente toma uma decisão, por exemplo, de falar para os nossos filhos que eles têm tempo para ver televisão, que eles não têm tempo para ver videogame, nós também temos que nos policiar. Então, essa tarefa serve para nós e essa decisão é diária para nós. Porque, Lu, olha a diferença da sua vida quando você começou a fazer transformações de decisões. Não foi transformação do dia para a noite. Você tomou uma decisão hoje, vai vir um resultado. Porque você começou a colher de tudo. E olha para trás, olha a colheita. Gente, a Lu, a colheita que ela tem visto hoje não é só, não é só do marido. Porque o David, gente, assim, só para abrir uma aspa, na época que a Luana foi para minha casa, na verdade ela me ligou, a gente correu para casa de uma outra amiga, né, que era a Larissa ali na época, e a gente chorou juntas, assim, gente, eu fiquei chocada, aquele negócio mexeu muito, me abalou emocionalmente, espiritualmente, em todos os sentidos, vocês não têm noção do que foi para mim aquela situação da Luana compartilhar aquilo, eu nunca tinha vivido, na verdade eu já tinha vivido, né, ali com a minha família, com meu pai, que já tinha vivido um processo com a minha mãe, gente, eu tô abrindo isso porque minha mãe me liberou, minha mãe compartilha disso também, tá? Então, assim, para não expor ela, mas é uma coisa que a gente realmente testemunha disso, né? Porque meus pais restauraram o casamento deles também. E de ver a Lu naquele estado, eu falava, caraca, isso existe ainda hoje? Eu achava que isso era só do antigamente, ó, inocente, né? Eu era muito inocente para isso, né? E eu vivia num mundo muito pequeno, muito fechado ali dentro da própria igreja. Então, às vezes, eu não tinha muito acesso a tantas coisas que aconteciam à minha volta. E isso, quando a Luana trouxe essa situação, eu falava, não, mas Deus vai fazer isso, pode ficar tranquila. Não, imagina, a Luana é uma mulher maravilhosa, meu Deus, uma mulher bonita dessa, como que ele tem coragem de deixar a mulher linda, as meninas lindas. Enfim, eu fiquei, quem estava em volta, eu principalmente, assim, eu acho que eu fui a mais que ficou em crise, eu fui mesmo diante do Senhor e falava, Senhor, me explica o que está acontecendo, me explica o que é isso, por que o Senhor não responde às nossas orações, gente, porque assim, eu era a filhinha do papai, né? Do papai que eu falo é do Abba, daquele que tudo que eu orava para ele, ele me concedia. Então bastava a gente fazer um jejum, né, Lu? E tava tudo certo. A oração era correspondida. Só que eu não conhecia a história da Lu. Eu conhecia a Lu ali porque a Luana, gente, ela é amiga da minha irmã, da Iraciele, né? Então a Lu, a Iraciele já era amiga de infância dela, mas não era tão próxima a mim. Então eu não conhecia o histórico da Lu ali, né, do começo do casamento. E eu não sabia que a Luana, às vezes, que ela compartilha aqui, né, amiga? Dessa dificuldade que você tinha no seu casamento, né? Dessa mulher que você era um pouco mais dura, muito mandona. Então, pra mim, a Luana era uma mulher muito perfeita, muito bonita, muito arrumada. Eu falava, como que pode esse homem abandonar essa mulher dessa forma? Não faz sentido pra mim. Mas a Luana, gente, ela me ensinou muito naquele tempo, sabe? Da mesma forma que a gente chorava junto e eu ficava vendo ela com essa. Eu tava até, a gente mais você tava compartilhando, a gente até teve um discernimento juntas, né, Lu? De entender e ver assim, né? Eu falando para ela que eu não entendia o que estava acontecendo, mas ela entendia, ela buscava esse perdão. E eu relutando ali, falei, cara, como é que ele tem coragem de fazer? E eu ficava brava, eu queria falar assim, ei, oh, Deus não permitiu que eu visse o David nenhuma vez. Durante todo esse processo que eu falava, se eu ver ele, eu tenho certeza que eu vou pegar no pescoço. A irmã, né? A espiritual, a que estudou tudo. Hoje eu vi ela fazendo os stories. Eu ri e ao mesmo tempo chorei. E fiquei pensando assim, falei, oh meu Deus, tanto que eu fiquei brava com o David. Hoje eu vejo, gente, eu vejo o David e a Lu, eles são de dentro da minha casa. Eles vêm aqui várias vezes, né, amiga? Graças a Deus a gente tá tendo uma comunhão muito gostosa, apesar de a gente estar muito longe. E eu choro de ver, porque eu me emociono de ver o cuidado que esse homem tem tido com essa família. Eu choro de ver a transformação que o Senhor fez no coração desses dois, sabe? E por quê, gente? Por causa de uma decisão da Luana. Vocês acham que essa decisão foi partiu do David? Não foi. O David estava cego, mas a Luana não estava mais cega. A partir do momento que a Luana abriu os olhos dela, que ela falou assim, meu Deus, eu tô vivendo num lugar horrível, eu tô vivendo na lama com os porcos, eu tô vivendo no lamaçal, eu tô me lambuzando disso aqui. Ela entendeu, ela falou, eu preciso me lavar.
ela decidiu se lavar, ela não esperou o outro se lavar. Ela só entendeu que estava todo mundo no lamaçal, né, no fundo do poço e falou: eu preciso me lavar, eu preciso me buscar, eu preciso me purificar, eu preciso me santificar para eu poder ganhar em minha família. E ela entendeu isso tudo e começou o processo na vida Mari, dela. então, e aí elas sempre questionam assim, que né, geralmente a pessoa ela não quer. E eu sempre falo, gente, não precisa esperar o outro querer, né? Porque não tem como. Restauração. Se fosse os dois querendo, não precisava de restauração, era só Não é? continuar o casamento, Sim. né? É simples assim, e não é, né? É você tomar uma decisão daquilo que você não quer para você. Né, daquilo que você já não aceita mais para suas filhas, daquilo que você já não aceita para sua casa, independente se o outro vai querer ou não. E você falou sobre essa questão de você olhar para a sua vida, né, e ver tudo diferente. A última viagem que nós fomos, a gente ficou, um ficou olhando para o outro e falando assim, uau, a vida que nós temos hoje não é nada da vida que a gente tinha antes, mas também não é nada daquilo que a gente pensou, né? Que um dia eu jamais pensei que a gente, eu teria esse discernimento do que é ser uma mulher sábia, eu jamais acharia que eu amaria a fazenda, eu jamais acharia que a gente teria esse nível de consciência sobre criação de filhos. Então, assim, eu comecei Ter a um semear relacionamento com a sua sogra sozinha. saudável, né, Lu? Também que foi um processo que o Senhor Não, restaurou. vários relacionamentos restaurados, né? E assim, e aí isso tudo você tem que fazer pela fé. E não é fazer porque você quer o outro de volta, mas é fazer porque você teve um entendimento de que é necessário mudar a vida, mudar a rota, mudar o conhecimento, o entendimento, e que isso é um caminho sem volta. Você vai, independente se o outro vai restaurar ou não, porque isso é a sua vida nova e a da sua família. Com Entendeu? certeza. Lu, E não focar no outro, sabe? Assim, mas e o outro? Gente, o outro, quando ele vê a sua vida, esses dias me mandaram uma caixinha que eu achei super interessante. Ela falou assim: o que que você fez? Qual o seu posicionamento quando ele voltou? Eu demorei um tempão, eu fiquei pensando. Eu falei assim: qual foi meu posicionamento? Aí eu, gente, nenhum. Eu só continuei vivendo aquilo que eu já vivia. Eu só continuei sendo a nova você não Luana que eu precisou ser era. uma Eu só personagem, né, continuei. Lu? Não, você não precisa mudar em nada, porque a sua nova maneira de ser, a sua nova vida atrai o outro. O Gente, outro isso é quer tão ficar junto com você. incrível. A Luana falou num ponto tão incrível, assim, né, amiga? Porque eu não sei se. Eu já tive umas crises lá atrás no meu casamento, que a gente fala, conversa, não tem aquelas conversas chatas, né? Chata, mas necessária, né, gente? Chata, mas necessária. Com Mas eu e meu marido, a certeza. gente sempre conversou muito. E a gente não tem aquele negócio, não, mas eu tive, antes de me casar, não sei por que que eu vou falar isso, mas o Espírito Santo tá me incomodando para falar. Eu tinha um problema gravíssimo de ciúmes. Eu era extremamente ciumenta. Eu acredito que o ciúme veio devido a essas situações que eu vivi com os meus pais, não é? Então, assim, eu era extremamente possessiva. Extremamente, eu era doentia, sabe? E o Senhor me curou realmente assim muito rápido, muito, muito rápido. Assim, foi quando eu entendi, eu levei minha consciência de falar assim, tem alguma coisa errada aqui nesse sistema. Entende? Porque a gente nós formamos a nossa vida como se fosse um sistema. Então, um sistema hierárquico. Então, quem que estava governando a minha vida? Era o Senhor ou era o Marcelo, que era meu namorado, na época, hoje meu marido? Então, é o Marcelo que era o rei da minha vida, eu tinha que né, abaixar minha cabeça para ele, morrer de amores por ele, ela é doente emocionalmente por ele. E eu, quando eu entendi isso, falei, Deus, eu não aceito mais esse homem no meu altar. O Senhor é que é o dono do meu altar. O Senhor é que tem que estar nessa cadeira de honra. O Senhor é que eu tenho que dar a adoração e ter ciúmes. Quem tem ciúmes de mim é o Senhor. Não é? Então, quando eu entendi isso, gente, o Senhor tirou como. Eu vivi um milagre. Eu falo que eu vivi um milagre da água para o vinho. Que nem meu marido na época, né? Nem meu marido na época entendeu o que estava acontecendo comigo. Juro pra você. Ele chegou a me falar que jurava que eu não amava mais ele, porque não fazia sentido. Eu era tão ciumenta que quando Deus tirou com a mão assim, né? Por que que Deus tirou com a mão, gente? Porque eu entendi que o Marcelo, ele estava sendo o Deus da minha vida. E quantas de nós colocamos alguns deuses nas nossas vidas? Tem os filhos, tem o marido, principalmente, eu vejo muitas mulheres colocando namorado, meninas aí jovens,
sabe? De colocar pedestais e baixar a cabeça e achar que tem que submeter tudo aquilo. E na verdade não é. O Senhor nos chama para que Ele seja o Deus da nossa vida. E foi o que aconteceu com a Lu, não é? A Lu, quando ela entendeu... Gente, Lu, eu tive uma visão assim tão forte quando eu falo essa questão de lamaçal de porcos. Presta atenção. Tava todo mundo na lama com os porcos. Quando um decide se limpar, ele vai lá e lava os outros. Foi o que aconteceu na sua vida. Nitidamente isso, não é? E foi lavando de um por um. E foi lavando de um por um. E foi uma das promessas que o Senhor me deu, né? Que naquele dia a salvação ela entrava na minha casa, né? E não é porque o meu marido tinha saído de casa que agora a salvação entrava, mas é porque o Senhor precisava me limpar. A partir da minha limpeza, da minha pureza, do meu novo posicionamento, o Senhor começaria a trazer todo mundo de volta, né? O Senhor e assim, né? E outra coisa que eu vejo, eu peguei aqui para falar e acabei, vou voltar. Então, assim, Lu, quando a gente tem esse tipo de conversa, o que a gente faz? Promessas. Não, amanhã, hoje, olha, eu prometo, eu vou mudar, eu não vou mais pegar no seu pé, eu não vou ser mais possessiva. Ó, eu prometo, eu não vou ser mais essa mulher mandona, eu preciso mudar. Quando você começa a ter essa consciência, você quer mudar, você não consegue, gente. Sabe? Porque existe um processo, a gente passa um tempo para adquirir esse tipo de crença e esse tipo de pesos e até pecados que a gente vai carregando dentro do nosso coração e da nossa vida. Então, existe um processo para essa limpeza acontecer, né? Existe esse processo de purificação. Então, às vezes, a gente acha que nossa vida, nosso casamento vai ser transformado e purificado do dia para a noite. Né? E tudo vai se fazer novo. E não pode acontecer, porque Deus é um Deus de milagre, né? Pode acontecer porque Deus, ele purifica, ele faz o que ele quer. E ele santifica e faz o milagre que ele quiser. Mas se o milagre sou eu e ele quer algo transformador para que eu transforme outras vidas, tá aqui o exemplo da Luana, não é? Então a Lu, ela precisou de passar por um processo fortíssimo de cura. Eu falo assim, né? A gente brinca, a gente tem, eu gosto muito de falar assim sobre todo mundo olha para os meninos, só para concluir assim rapidinho, olha para os meus filhos e fala: meu Deus, meu sonho é ter uns filhos como o seu. É engraçado falar isso, porque aí eu falo: cara do céu, vai ter, tomara que tenha, tomara que Deus faça um milagre. Mas gente, é um processo, não é impossível, porque meus pais, minha mãe, gente, ele resgatou, né, a nossa família inteira para o Senhor, para o reino. E eu tive esse prazer de ter sido transformada na fase adulta, tá? Então não pense você que não tem jeito para você e para sua família e para os seus filhos, porque o Senhor resgata tudo. Ele faz até do idoso, ele restaura todas as coisas, porque quando ele quer, só basta a gente querer, porque ele já quer, na verdade, né, Lu? Então, assim, Deus, ele pode fazer isso, mas vocês conseguem entender o processo que a Lu passou e o que ela está fazendo, a transformação que ela está causando na vida de tantas pessoas? E porque assim, Mário, o que acontece? Eu achei legal o comentário da Neia aqui, que ela fala assim, são repetições de padrões que a gente faz durante muito tempo. Aí quando a gente tem a consciência, por exemplo, eu tenho a consciência de que eu era mandona. O fato de eu mudar o meu posicionamento, eu vou ter que passar também por situações aonde eu preciso demonstrar que hoje existe uma Luana diferente. Então, se a Luana era ciumenta, eu vou passar por situações aonde eu vou precisar vencer esses ciúmes, né? Então, eu vou criando novas memórias e isso gera tempo. Eu recebi uma caixinha que falou assim: ah, você não acha que demorou demais? Gente, vocês não têm noção da transformação que foi na minha vida. E não foi só a restauração de casamento. Gente, a restauração de um casamento é a cereja do bolo. Foi o de menor que aconteceu. Mas, assim, você mudar princípio, você mudar valor, você passar a ter intimidade com Deus, você olhar para suas filhas e entender qual é o valor delas, né? O que você quer para elas, o que você quer ensinar para elas, sabe? Vai muito além de a restauração de um casamento, né? E é um processo que o Senhor vai mostrando, mas ao mesmo tempo que ele vai mostrando, você vai, tipo, passando pela prova no seu dia a dia, ao ponto de você ser aprovada. E é tão né? incrível, Então, né, Lu? Porque a gente falando, parece que as pessoas elas não conseguem entender. Mas, gente, ter esse momento de intimidade, nós como mulheres, com o Senhor, né? Eu falo assim que a coisa que eu mais amo na minha vida é dançar com o Senhor.
É poder entregar as minhas ansiedades para Ele. É poder passar. Gente, vocês acham que não tem um problema no meu casamento, apesar de ter lido 1000 livros? Eu tô aqui, até falando que eu gosto de fazer live aqui para ver os livros, né? Também, de vez em quando, eu gosto de dar uma olhada aqui na minha biblioteca. Mas a gente passa por situações. Por quê? Porque o Senhor, Ele ainda é o Deus que governa a minha vida. E Ele é o Deus que ainda faz com que eu dance com Ele, faz com que eu ore, né? Eu falo muito assim que aquele cego que chegou para Jesus falando, lá cego, né? Era nítido que ele era cego, e o Senhor falou o quê? O que que você quer que eu faça? E era cego, era nítido. Aí o Senhor fala, o cego fala, uai, eu quero enxergar. Mas é isso que o Senhor quer, é que a gente assuma onde a gente está. Assuma as nossas fraquezas, assuma as nossas debilidades. Sim, sou ciumenta. Senhor, tira esse ciúme do meu coração. Sim, sou possessiva. Senhor, por que eu sou possessiva? Me mostra biblicamente sobre isso, não é? E eu sou uma doida varrida, porque eu tenho uma doença emocional absurda, que eu sou viciada no marido. Sou viciada num homem que até às vezes não é seu, não é? Então, Mari, assim, e às vezes a gente é e não sabe, porque eu lembro que, por exemplo, o meu irmão, ele me dava várias dicas, e ele falava assim, Lu, você acha que o David não vai ter coragem disso, não vai ter coragem daquilo. E aí eu falava assim, não, mas o David não vai ter coragem, porque, gente, de fato, de verdade, o meu marido tem um coração muito bom, um coração muito bondoso, e eu não tinha um entendimento que eu colocava o meu esposo num pedestal, até o dia que o Senhor me deu uma visão de uma imagem de barro e ela ia caindo, que era a imagem do David de barro, e ela ia caindo. E o Senhor falou assim: eu permiti que ele fizesse tudo que você falou que ele não era capaz, porque o único Deus sou eu. Ele não é Deus, ele é um homem e ele vai errar e ele vai pecar assim como você. Gente, aquilo ali para mim foi isso é muito forte, né, Lu? aquilo ali tocou tanto em mim que eu falei assim, meu Deus, eu não estava vendo o que eu estava fazendo. Eu estava tão Isso é cega muito por uma forte. restauração que eu comecei a endeusar o meu marido, entendeu? Comecei a colocar ele no lugar que era do Senhor. E o Senhor falou assim, eu vou deixar ele fazer tudo que você fala que ele não tem coragem de fazer, né? Mas só para mostrar que ele é homem, que ele vai errar, que ele vai precisar de perdão, Uhum. né? Enfim, assim como eu, né? Porque eu passei a olhar assim, eu sou a culpada, né? Ele era o homem bom que eu perdi. E, enfim, né? É uma doideira, mas que eu tenho certeza que quem tá aqui tá entendendo o que eu tô falando. E é isso que a gente precisa. E isso não é só com o marido, né? Quantas mulheres querem ter filhos, aí demora muito tempo, e aí elas começam a endeusar aquele filho que nasceu, Uhum. né? Enfim, colocar essa A gente tem criança no muita lugar de facilidade de Deus. idolatria, né, Lu? De idolatrar. Por É. isso que Deus fala muito na Bíblia sobre essa questão de idolatria. Não é? Então, assim, a gente tem muita facilidade. Se não tivéssemos tanta facilidade, não estaria escrito, né, que o Senhor não tem favor na idolatria. Então, a gente tem muita facilidade de idolatrar o cônjuge, tem facilidade de idolatrar os filhos, tem facilidade de idolatrar, enfim, infinitas coisas, Hum? né? Então, assim, isso serve para quê? Porque o Senhor, ele tem ciúmes de nós, né? O Senhor, ele tem um amor tão grande sobre a nossa vida que ele não aceita ser trocado por ninguém. Ele é o Deus da nossa vida. Ele precisa estar no governo, ele que precisa estar no altar da nossa vida. E às vezes, como a Lu estava contando aí, eu também, antes de conhecer esse Deus, eu tinha um altar. Todos nós temos altar dentro de nós, gente. Agora tem que saber quem tá no altar da sua vida, quem está no altar do seu coração. E isso é importante a gente começar a discernir e pensar, pera, nossa, faz sentido. Olha, A partir do Mari, momento que você começa a entender que faz sentido, vai começar a transformação. Mas se a gente começar a falar olha a assim, quantidade olha a quantidade de mulheres que tá falando que fez a mesma coisa, que colocou o marido no lugar, né, de Deus e que hoje tem essa consciência. Então, assim, gente, quando a gente tem a consciência, porque antes a gente não via, mas agora que a gente vê, é um processo, né, para você começar a tirar o seu marido desse lugar. Né? Porque a é, gente não faz isso por maldade, né? Não é porque a gente é ruim, mas a gente começa a colocar coisas no lugar de é, Deus. Então, e a assim, gente isso é um parar de, processo. de, ach- de acreditar, né, Lu, que eu nasci assim, vou viver assim, aquela síndrome da Gabriela, porque ela pra você ver, né? Nós somos a prova viva de que nós não temos essa síndrome. Porque Gente, tá não aqui duas aceitem. mulheres que foram transformadas. Você, então, né, Lu, nem se fala, porque olha só a Gente, não transformação e aceitem isso de de jeito nenhum. total, de dentro para fora.
não é? Mari, esses dias não, ontem a gente estava aqui conversando, né, com um casal, até a Thay tá aqui na live. E o David falava assim, Thay, deixa eu te falar, cola na Luana, porque hoje eu te falo com toda a convicção de que ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher que tem pedido, né, para Deus derramar sabedoria sobre a vida dela, para que ela possa ajudar mais pessoas. E depois que ele falou, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que dimensão é essa, né? Porque era um homem que não ia nem voltar para casa. E hoje é um homem que vira e fala assim: ó, cola nela, porque ela vai te ensinar, né? Porque ela tem aprendido, ela tem buscado. Mas graças a Deus que a É, gente tem essa consciência de reconhecer, não é? E aí a gente é, precisa reconhecer isso rápido, né, gente? Porque quanto mais rápido, melhor, né? Mais a transformação começa, mais a gente entrega isso para vem à luz dos princípios. Porque o Senhor, é, ele não tem parte com isso. e reconhecer e mudar a rota, né, Mari? Assim, porque uma vez que deu entendimento, né, às vezes eu falo assim, as perguntas são sempre as mesmas, assim, ah, mas meu marido diz que não me ama, ah, mas o meu marido. Gente, não foque naquilo que a pessoa fala. Tá? Porque se eu fosse focar em tudo aquilo que eu ouvi, em tudo aquilo que eu vi, eu não estaria. Então, eu comentei com a Mari mais cedo, eu falo assim, Mari, a gente tem que receber do Espírito, né, um direcionamento, mas tem que baixar esse download na Terra e ter uma ação. Assim Uhum. como vai ter coisas que você vai ver aqui no mundo físico, ah, ele não me liga, ele não me procura, ele não isso, ele não aquilo, e que você vai ter que espiritualizar e falar assim, mas o Senhor me prometeu, isso daí está sendo uma guerra lá no céu, e essa guerra já está vencida, mas vai demorar a baixar aqui na Terra. Né? Então, assim, é você trazer à existência todas essas situações, É uma né? E não decisão. viver isso. É uma É, decisão, porque se eu a não gente tiver, estava. se Isso, eu não justamente o que eu ia falar. acreditasse, né? Por Isso que eu ia exemplo, se eu não falar, né, Lu? acreditasse, se eu não tivesse a convicção, eu não teria vivido. Esses dias falou assim: ah, por que que é mais fácil desistir? Porque, gente, desistir você não ganha nada. Só que quando você decide, né, fazer um caminho, você vai ter essa recompensa de você estar sentado numa mesa e o seu marido começar a te elogiar e falar assim: ó, hoje eu falo para você seguir ela, hoje eu falo para você colar nela, porque ela tem buscado. Não, eu não É, sou perfeita, o casamento não é perfeito. Vira e mexe, a gente tem, né, os nossos. é. Né? Igual gatinho se alfinetando assim. É. E eu Mas lembro assim, você fazendo uma live esses dias, você falando justamente isso. Enquanto no namoro, essa idolatria começa no namoro. Porque o que que acontece? A mulher começa a idolatrar o namorado, né? E deixa de honrar seus pais. Então ela desonra os pais, desonra a família, desonra seu próprio corpo, não é? Porque, né, tem uma série de coisas que a gente acaba deixando se levar por conta dessa paixão e dessa desestrutura emocional e a gente acaba não deixando que Deus realmente nos trate. Então, se nós começarmos a entender e viver de princípios e entender que essa transformação começa de dentro para fora, as coisas começam a mudar lá atrás, né? Lá atrás, lá no princípio, que o que a Luca até comentou com relação ao que eu vivi. Quando eu tive entendimento, eu ainda era solteira, né? Que eu ainda tive entendimento de que Deus tem algo muito forte relacionado à família, que Deus tem importância absurda no reino relacionado ao casal, ao marido, à mulher. Ele existe um papel para cada um deles, existe um papel para a mulher, existe um papel para o homem, existe um papel para os filhos. Então, nós lá, enquanto filhas, nós tínhamos um papel para cumprir, só que a gente já estava cumprindo um papel que não era nosso. Então, nós afrontávamos os nossos pais, nós desonrávamos os nossos pais e principalmente desonrávamos a Deus, não é? Então, lá atrás, quando eu tive entendimento disso, eu busquei a fundo, enquanto eu era solteira, me buscar purificar. Tanto que eu me santifiquei. Eu falei, eu vou me guardar para o casamento. Apesar de ter conhecido o Marcelo foi meu primeiro namorado, assim, né? Foi meu primeiro relacionamento que eu tive sexual. E ainda assim, a gente se guardou. E eu falei, se eu tive entendimento e discernimento, eu falei, por aqui já foi. Agora eu me guardo para o Senhor e eu preciso honrar meus pais. Eu fui pedir perdão para os meus pais porque eu tinha desonrado eles com relação à minha santidade.
E naquele tempo, os nossos pais nos abençoaram. E a gente teve esse entendimento e a gente se guardou para o casamento. E muita gente me pergunta, Mari, será, nossa, seu casamento é. Você fala isso porque seu marido é bom. Você fala isso, você é não sei o quê porque você teve sorte. Só que as pessoas esquecem que a gente também pagou um preço lá atrás, né? Nós nos guardamos. Eu lembro que o pastor falava assim pra gente, na época a gente foi muito aconselhado, vocês cuidam muito, porque isso é um fósforo e um galão de gasolina. Se pegar fogo, já era. Então a gente decidiu, né, abrir mão disso, por quê? Pelo Senhor, né? Porque a gente entendeu o que era um princípio do casamento. E lá a gente começou essa transformação. E, gente, isso não é só para solteira. Se você já casou e você não viveu isso, tá tudo bem. Existe um outro processo que tem jeito, que é o que a Lu tem apresentado aqui para nós, né? De mulheres que realmente podem ser transformadas de dentro para fora a qualquer fase da sua vida. Eu falo assim, eu até estava falando, Lu, como Deus tem te usado assim, eu me emociono muito, gente, porque eu tenho muita paixão por famílias, né? De ver mulheres. Eu sou a prova viva de viver uma restauração familiar dentro da casa dos meus pais, né? Então, assim, e é raro isso, tá? Gente, é raro uma mulher que perdoa de verdade o marido. E eles conseguem. Tem muita gente que acha que até é falsidade que a Luana vive, ou que minha mãe vive, mas eu sou a prova viva porque isso é real. Sabe? Porque quem tira essa dor e coloca esse bálsamo de cura, esse bálsamo de alegria, é ele. É só Deus que faz isso. E eu tava falando pra Lu, falei, Gente, Lu, quanto essa geração tá sendo privilegiada e as pessoas, eu falo que o que eu puder fazer para que essa história da Luana seja conhecida e ouvida, eu vou fazer. Sabe por quê? A história dela, ela viveu e a dor dela conecta com a dor de vocês, né? E a minha história também conecta com outras histórias. E o que que é, acontece? A Luana, existem várias Luanas que vão surgir. Muitas Luanas que estão surgindo aqui. Eu tô vendo várias Luanas aqui nessa live, e tem que sabe? Que vão surgir em poder nome de trazer. Jesus. Vai ter Luanas demais nessa terra, gente, porque vocês precisam viver essa restauração que esse milagre não foi só para Luana, esse milagre é para você. E vocês vão ser as próximas Luanas que vão abrir lives e vão contar testemunhos aqui para nós. Mas sabe qual é a primeira decisão que vocês precisam tomar hoje? A mesma que a Lu tomou, né? De entender que o processo começa dentro dela, a restauração começa dentro da gente. Eu também vivi um processo de restauração e de posicionamento lá enquanto eu era solteira, não é? E Então, é uma restauração de fato por completo, né? Porque eu vi aqui nos comentários as pessoas falando assim, eu tenho uma dependência muito grande do meu marido, não sei nem por quê, né? Mas isso é uma ausência paterna, né? Às vezes lá na sua infância, né, faltou essa presença de pai. Tem pessoas que perguntam assim, mas é possível, né, você perdoar uma traição? Gente, eu falo para vocês, olhando aqui para essa câmera, né? Então, olho direto para os olhos de vocês, eu não sinto nada, né? Eu não tenho nenhum resquício de dor, de mágoa, de rancor. Eu nunca, 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 glória a eu Deus. É apontei só para o o Senhor que David, eu faz isso, nunca, gente. eu não lembro daquilo que eu passei com pesar, com tristeza, com aquele sentimento de tipo, ah, meu Deus, né? Olha o tanto de coisa ruim que eu passei. Não, gente, porque a vida que Deus tem para mim e para você é muito maior que isso, que você não vai nem Ou lembrar do seu passado. E quando uma das você meninas. olhar, é só para tipo assim, ops, esse daqui eu não posso fazer de errado, né? Então vocês precisam ter esse entendimento. E sobre a ausência de pai, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês que talvez vocês não entendam. Mas quando eu me separei, há pouco tempo, acho que 1 ano e meio, meu pai tinha falecido, né? E meu pai era uma pessoa que eu amava muito, 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 muito. E eu me recordo que o Senhor, ele não restaurou só o meu casamento, meus relacionamentos, mas até mesmo essa ausência que eu tinha do meu pai, o Senhor, ele preenche todas as lacunas. Ele não deixa nada, nada, nada. E por que que eu testemunho isso para vocês? Porque no dia que eu fui casar de novo, né, geralmente quando a gente casa, a gente entra com o pai. Né? E eu lembro que eu casei na minha casa, então eu estava na porta da minha casa e eu lembro que eu estava sozinha, porque as crianças já tinham entrado, o David já tinha entrado, e eu pensei assim, Senhor, eu não sinto, né, a falta de um pai, porque eu acredito que você está aqui comigo.
né? O Senhor entra comigo nesse casamento e, gente, ali eu senti uma luz abundando, assim, e hora A nenhuma eu paternidade do chorei, Senhor. porque, nossa, eu senti falta do meu pai não entrou comigo, sabe? Não, porque o Senhor, ele preencheu todas as lacunas. E é assim que tem que ser. Você precisa entender que tudo é possível, mas é possível a partir do momento que você acredita, é possível a partir do momento que você deseja isso, é possível a partir É, do momento que você não foca numa restauração apenas do casamento, mas você foca em Deus tratar tudo. Deus vai tratar a é, sua paternidade, Deus vai tratar os seus filhos, é. Deus vai tratar. Porque assim, Deus não Uau. tratou só a Luana mulher, né? A esposa. Deus tratou a mãe, a filha, né? A amiga. Enfim, Deus tratou tudo. Tudo, tudo, tudo. É. Antes de falar Lu, assim, agora pega a cerejinha. é verdade. E assim, lembrando do que você está compartilhando, e é incrível, o Deus está me mostrando assim, que muitas vezes tem mulher que fala assim, eu não perdoo uma traição. Eu não consigo, é muito mais forte que eu. Mas se você for olhar a fundo e cavar a profunda vala, como diz na palavra, o que que acontece? Geralmente essa mulher, ela não perdoou o próprio pai. Então, assim, na verdade, são uma série de perdão que está ali acumulado, que precisa ser lavado, que precisa ser Hum? liberado, e a gente acha assim, não consigo liberar perdão no meu marido porque ele me traiu, ou porque eu fui, né, muito machucado, enfim. Por quê? Porque, na verdade, tem vários, é como se fosse uma fileira. E o marido ali está em último, sendo que tem perdão da mãe, tem perdão do pai, tem perdão do irmão, tem perdão de tantas pessoas De ali que várias precisam. coisas. Então, na verdade, essa mulher e esse marido, ele não tá só deixando de perdoar uma pessoa, uma fase da vida. Ele tá deixando de perdoar uma série de fases que veio da infância, que veio da adolescência. Então, assim, é uma coisa, gente, que realmente foi o que a Lu buscou e que a gente tá tentando mostrar aqui para vocês, né? E eu queria até falar desde o começo que o que a Lu tem trazido é isso. Não é? A Luana, ela foi buscar a fundo, porque às vezes, gente, a gente acha que o nosso casamento tá bagunçado, tá problemático, a gente quer desistir, porque é o marido que não ama, ou é a gente que não ama, deixou de ter sentimento. Na verdade, o sentimento é uma decisão para começo de história, porque a gente chama por decisão, né? Mas, na verdade, que a gente tem? É que buscar isso dentro da gente. E a cura começa a acontecer dentro da gente. A gente precisa se conhecer. Foi o que a Luana foi buscar. Ela foi buscar se conhecer. Ela não foi falar, ela não foi lá saber o que estava acontecendo com o David, o que que tinha acontecido, o que que era. Ela foi buscar o que era dela. Ela parou tudo, deu um pause naquela parte do relacionamento e foi viver para ela e foi buscar o que era dela. Então, muitas vezes a gente quer buscar o que é do outro. Você já viu quando a gente vai em algum lugar e vai ver uma palavra no YouTube e fala, nossa, essa palavra é para fulano. Mas, na verdade, aquela palavra é pra gente, não é? E a gente vê... Às vezes a gente vai na igreja e fala assim, Gente, mas bem que meu eu... marido tinha que ter assistido isso. Não, é o que eu mais tenho. Eu tenho um compromisso comigo, sabe? Eu faço... Gente, é tão engraçado. Eu era tão dedinha, né? Vou passar agora. Essa aqui é para tal pessoa. Aí começava a palavra, era para toda a pessoa todinha. No final, a pessoa falava minha vida todinha. Eu falava, meu Deus, para que eu fui mandar? Ela vai saber da minha história inteira. Ai, a gente tá rindo aqui, gente, mas dá vontade até de chorar. Então, É, assim, porque a porque gente a gente é começa isso, é que a gente olha, Mari, o defeito do outro, mas a gente não consegue enxergar. demais, E aí, demais. Mari, tem uma pergunta que tá toda hora tá passando aqui, e aí eu queria que a gente respondesse, Luz, né? eu Porque também tenho uma pergunta que chamou a atenção da saudade. Como que você fazia com relação à saudade? Perguntaram aqui também, eu anotei aqui até. Tem muita pergunta. gente, Né, saudade da. eu falei, não vou, deixa a Luana responder, porque essa não é pra mim. Eu lembrei daquele negocinho que fala aquela besterol, tipo saudade dá e passa. Aí, tá. Gente, amiga, eu morro de orgulho de você. Não existe, gente. Sério, eu Ai, fico não, gente, impressionada. mas deixa eu te falar, gente, não é fácil, né? Eu sei que quem está vivendo isso não é fácil, né? Quantas vezes Beijo, Ive. eu vejo mulheres perguntando, né, Luana, dói. Gente, para mim, a pior época do ano era agora o final do ano, né? Essas festividades que todo mundo vai com a sua família, né? Você tá sempre assim, perdida, você não sabe para onde que você vai, tá sempre faltando alguma coisa, mas é aquela coisa, Mari, que tipo assim, bateu a saudade? Vai lá para os pés do Senhor. Bateu o desespero? Vai para os pés
voz do Senhor, né? Bateu a angústia, porque uma moça até falou assim, Lana, como é que você orava? E eu, olha, deixa eu te falar, ore da maneira mais simples que você tiver. Vai lá pro seu banheirinho, porque eu ia pro banheiro, né? Então, geralmente eu indico banheiro. Vai lá pro seu banheiro, né? E fala, Senhor, tá doendo, eu não aguento mais, isso tá difícil demais, eu tenho vontade disso, daquilo, daquilo. Falei, rasga, né, o coração de fato e de verdade. Porque com Deus a gente não precisa ter meias palavras. Com um amigo, a gente até procura ali uma coisa ou outra, mas com Deus não tem, não tem. Então, assim, a saudade, a tristeza, é tudo aquela coisa assim, você vai acordar, mas você precisa não permitir que isso continue o dia inteiro, porque o dia vai passar e você vai continuar com aquele sentimento. Né? Então, você precisa começar a visualizar, você precisa começar a imaginar como vai ser o dia dessa É restauração, muito né? nítido, né, Lu? Que é uma Você dor muito precisa emocional. É uma dor começar a gerar, emocional. né? Porque assim, Mari, a gente gera muita coisa ruim nos nossos pensamentos, então a gente tem que começar a gerar coisas boas, né? Então é começar a imaginar, começar a sonhar acordado, né? Igual as pessoas falam. E uma das perguntas que me chamou a atenção foi uma que perguntou assim, mas quando é a mulher que traiu o marido? Uhum. Eu não sei quem foi que perguntou, mas deixa eu te falar, o seu pecado só foi diferente do meu, tá? Que só é diferente do da Marielle, diferente da Vívia, né? Então, para Deus, nada é impossível. Mas, como eu falei hoje, que estava lá em Mateus, você precisa mudar o seu comportamento. Porque o seu comportamento diferente vai mudar os seus resultados. Então, você precisa mostrar para essa pessoa que você hoje é uma mulher digna de confiança, que você hoje é uma mulher que vai honrar esse marido, né, que foi traído. Enfim, você precisa mudar a sua rota. E de fato, de verdade, mostrar resultado. Falar assim, ops, né? Eu mudei. E não é resultado hoje. Gente, meu marido demorou 2 anos, quase 3, para acreditar que eu tinha mudado. E eu já tinha mudado desde o dia que ele saiu de casa. Eu já É. estava desesperada por mudança, mas ele não acreditava. Mas o que que acontecia? Ele me testava, ele fazia várias situações para ver se eu ia surtar, para ver se eu ia, né? A gente brinca que é rodar a baiana, né? Aqui no Tocantins. Então, assim, ele fazia várias coisas para ver qual seria a minha reação. Né? E é isso que vocês precisam ter esse entendimento, porque você pode virar e falar assim, eu mudei, e ele não viu, ele vai demorar para ver, porque o que ele tá vendo é só o que você fez no passado, tá? E o Senhor vai permitir isso até a hora que ele quiser e você tá, de Lu, fato, como que ele vê a mudança morando com outra mulher? Ô, querida, ele vai ver. E eu falo, gente, aproveita que vocês têm convivência, e Gente, eu principalmente sorri quem aqui tem porque a Luana filho. viveu exatamente essa situação, tá? Ó, ele vai ver mudança quando quando ele for na sua casa e você receber ele bem, você fizer pipoca para ele, você oferecer o melhor almoço, a melhor janta, você for sorridente, você tiver. Geralmente, gente, eles vão ou de noite, o meu ia na hora do almoço. Então, eu tava sempre bonita, eu tava sempre indo pro serviço, na hora de sair pro serviço, eu tava sempre no salto alto. Então, assim, gente, ele vai começar a ver a mudança até física. Tá? Tudo aquilo que você faz, né? Então, ele vai ver uma mudança quando às vezes ele fala assim, nossa, eu não posso ficar com as crianças final de semana. Você pode? Gente, você sabe que ele não pode, porque ele tá indo para outro lugar. E você fala, não, posso sim, a gente troca, não tem problema nenhum, tá? Na frente dele, você faz isso. Depois, você vai lá com Deus, você vai chorar, você vai, enfim, né? Espernear, gritar, Espernear. ligar para as Mas para a amigas. pessoa, ligar para as amigas, mas para a pessoa, você tem que mostrar aquilo que já é de fato aquilo que você quer, né? É a sua transformação, porque no início você não vai ter domínio próprio, né? Você vai estar sempre ouvindo assim, fica quieta, fica calada, não faz isso, né? Mas para isso você precisa deixar o Espírito Santo, precisa ter o É. desejo, né? Eu tenho o desejo de mudar, eu tenho o desejo, eu não quero mais essa vida, porque assim, eu não mudava tanto por uma restauração, eu mudava porque eu falava assim, gente, eu não quero mais essa vida, porque se essa vida fez com que eu destruísse um casamento, se eu arrumar outro marido, eu vou destruir o segundo casamento, eu vou destruir o terceiro, eu vou destruir o quarto, enfim, eu vou levar um monte de mazela. Então, não faça pelo outro, faça por você, pelos seus filhos, E assim, tá? eu tava lembrando aqui também, gente, assim, de essa questão. A Luana já falou várias vezes aqui, mas parece que tem muita gente nova. Eu acompanho as lives da Lu aqui também. Mas, assim, a importância, gente, do querer, né? Eu e a Lu tava conversando mais cedo. A gente compartilhando, assim, das coisas que Deus tem feito, né? Na nossa vida, na vida dela. E voltar e lembrar, né?
daquilo que a gente viveu ali, dela viver, né, desse sofrimento e tal. E eu falando pra ela, falei assim, Lu, eu não conseguia, eu via, mas eu não conseguia ver o que você via, não é? E eu falando pra ela, e aí eu falando, aí a gente teve esse discernimento que a gente não conseguiu falar, mas a gente vai falar aqui agora, de entender assim que não importa se o outro, gente, não tá vendo, tá? Então, por exemplo, se você tá passando por essa situação e a pessoa que você está compartilhando, muito cuidado com quem que você está compartilhando, porque muita gente vai jogar balde de água fria naquilo que Deus já colocou no seu coração. Claro que você não precisa ser obstinado, né, gente? Porque a obstinação já não vem da parte do Senhor. Mas se você viveu aquilo ali e entende que o seu casamento realmente é do reino, que o Senhor te estabeleceu ele, e você vê, não compartilha com alguém que não acredita, não é? No nosso caso aqui, a gente acreditava, mas não com a força que a Lu acreditava. A gente não ficava falando, não, não dá nunca, não, você tá doida, nossa, não, não era assim. A gente não conseguia ter a potência do que ela via, né? Então eu falando pra ela, eu falei assim, Lu, isso é tão sério, porque eu do meio pro fim, como a gente já tinha subido no monte, vai, um par de vezes, já tinha, enfim, feito todas as campanhas do mundo, mas ela ainda não tinha sido transformada e ele não ia voltar em 15 dias, não existe 3 dias e volte pro marido, vê igual a gente vê nos posts, né? Faça, volte, não sei o quê, ligue para fulano, Amiga, não eu existe. achava que eu ia ser igual a Jesus, 40 dias só no deserto. Enfim, a gente ri, gente, não é nem Gente, pra rir, porque eu sei que tem eu muita fico gente. rindo disso. A gente tá rindo porque a gente é amiga e a gente viveu isso juntas, tá? Só isso. Mas é porque, gente, é de rir, porque a gente fez muita doidura na época, né, Lu? E assim, eu tava compartilhando isso com a Lu, falei, Lu, que doido, né? Porque se você tivesse racionalizado por um momento, você tinha perdido a sua bênção. Mas ela não racionalizou. Ela entendeu isso aqui, né? Ela tomou posição disso, se posicionou como essa mulher que queria buscar. Gente, eu sei o que a Luana viveu. A Luana viajou esse Brasil inteiro em busca de cura onde tivesse. Tá? Então eu falo assim, gente, aproveita o que a Luana tem para te entregar, porque essa mulher, o que ela já investiu de custo, tem vários carros aí, né, amiga? Tem carros e carros de Meu dinheiros e Deus. dinheiros investidos em cursos, em imersões, em coisas. Por quê? Porque ela quis buscar isso. Então pode ser que eu falo, gente, como é bom quando Deus coloca alguém, eu falo que até isso a gente tem a, vamos dizer, a mentora, né? A gente tem a mentora que a gente merece, né? Porque eu falo que Deus, quem realmente eu me sinto assim muito privilegiada por estar perto da Luana, né? E quem tem a Luana ali perto e tem outras pessoas que já caminharam muito e buscaram se aprofundar muito para poder fazer uma transformação e viver isso de fato, de verdade, cola nesse tipo de gente, sabe, gente? Porque não adianta você ficar rodando 40 dias aí, ó, né? 40 dias não, são 40 anos, em círculo e ainda não alcançar a sua bênção, né? Então, realmente é de pessoa que viveu, que foi buscar cura. E essa cura tá para você. E hoje eu falo assim, gente, quantos livros que nós lemos, quantas voltas que a gente deu, e tinha tantas coisas, às vezes, até mais fácil, né, Lu? De acessar, de Com certeza. alcançar. Hoje tem muita facilidade. Olha aqui isso aqui, gente, né? Na época que a Luana passou por Gente, isso, era a gente, não né? E existia. ela Gente, não existia essas coisas, não existia. Meu Deus, não existia curso, não existia quase livros que falavam sobre isso. Gente, não existia nada. Nada, nada, nada. Eram pessoas, e era igual a Mari falou, eu viajava ali, eu ia nisso, eu ia no congresso, eu ia ali, porque assim, eu ansiava por isso, né? Mas eu vejo, Mari, que tudo é uma mudança de mentalidade, né? E igual um comentário aqui me chamou a atenção, e por isso que eu falo a questão da mudança de mentalidade, porque a pessoa colocou assim, ó, preciso saber se meu esposo está mesmo arrependido. Gente, deixa eu te falar, o homem quando sai de casa, se você não viu o story do meu marido, né? Eu vou deixar lá nos destaques. Ele fala que quando ele saiu de casa, ele se sentiu livre. O homem não tem leve e solto, arrependimento. livre, leve e Livre, solto. leve e solto. Por quê? Porque ele não tem entendimento daquilo que está acontecendo. Ele foi me pedir perdão do que ele tinha feito com a gente, já tinha 1 ano de casado, tá? Que eu acredito que foi o Senhor que tocou nele. E ele falou assim, Lu, hoje eu tenho noção do mal que eu causei para vocês. Hoje eu tenho noção do quanto eu fiz vocês sofrerem. Hoje eu tenho noção do mal que eu semeei nos pensamentos das crianças, do sofrimento que eu causei para elas. Então, assim, não espere
esperem do outro, tá? Para você tomar uma atitude, porque às vezes a percepção do outro vai demorar muito. Né? Às vezes ele vai sair de casa cheio da razão, achando que ele tá certo, que ele é o certo, que você é toda errada, né? Então assuma, né, o seu erro, muda a sua história, para quando ele voltar, ele enxergar isso, ele olhar e falar assim, ops, peraí, gente, não faz sentido. Olha quem que essa mulher se tornou. Então, não era só ela que estava errado. Eu também não posso ter o mesmo comportamento. Eu não posso ter a mesma mentalidade. Eu não posso continuar vivendo a vida que eu tinha. Porque a gente acha que vai vir um príncipe encantado. E não vai vir, tá? Vai vir um homem cheio de mazelas, aonde o Senhor ainda vai usar para te tratar, tá? Para te tratar. E assim, né, Lu, eu lembrei muito de uma música que, né, a gente escuta já tem um tempinho, até foi com relação à nossa mudança para cá, mas serve para nós toda fase da nossa vida. Mas existem três, assim, pelo que eu sinto, tá? Não sei se eu posso contribuir com isso, mas aqui, por exemplo, nós temos três fases na nossa vida como mulher. Como solteira, que nós temos as nossas escolhas, mas a gente insiste em escolher errado. A gente sabe que tá errado, mas a gente insiste em escolher errado, né? Que é passar por cima de tudo. Parece que a gente não confia em Deus. Parece que a gente não acredita que Deus pode nos dar um homem bom, um homem que pode não fazer a gente sofrer tanto, não é? Existe a mulher que ela está à beira de um divórcio, ela existe uma mulher que está com um casamento bem desestruturado, e essa mulher aqui hoje é a mulher que é a que mais, assim, vamos dizer, entre aspas, ela tem esse acesso total ao reino, não é? Porque só depende dela. Porque essa transformação precisa começar nela. Assim como aconteceu com você, mas você viveu a terceira fase, que o marido precisou sair de casa para você ver e entender. Que é a mais difícil, né? Vamos dizer. Porque é um sofrimento dobrado. Primeiro porque você começa a ver que você fez tudo errado, né? E podendo fazer certo. Mas você tomou a decisão de caminhar e de resgatar tudo isso, resgatar a Luana. Consequentemente, ver o resgate do casamento, né? Ver o resgate de toda a família, das filhas, enfim, viver uma transformação de fato e de verdade, né? Mas existe jeito, gente, para todas as fases, para tudo. Deus, ele tem jeito para tudo. Só basta a gente falar assim: eu tô aqui, né, Senhor, eu tô aqui, eu quero essa transformação na minha vida. Outra coisa, muitas vezes aqui a lutinha não era um casamento bom. Né? Às vezes não era um casamento bom. E às vezes a gente quer deixar o que é bom e achar que é bom para viver algo muito maior, que fala essa música, fala justamente nisso, né? Deus, ele não quer nem o melhor, nem nada. Ele só quer que a gente alcance o que é algo muito maior. E a gente está acomodado ali que é bom e o que às vezes é até ruim. Gente, tem tanta gente vivendo uma miséria de casamento. Tem tanta mulher vivendo uma miséria de vida, sabe? E tanto orgulho no coração de falar assim, porque eu quero Mari, que ele mude. E é tão tipo assim, fácil. se conformando, né? Eu lembro, gente, que eu Demais. coloquei, assistam, né, aquela série Extraordinário, né? Porque às vezes a gente se acomoda num casamento bom, meia boca, mas sendo que o que Deus tem pra gente é o extraordinário, né? Não é a mesmice, não é esse corriqueiro. Gente, o que Deus tem pra você não é o que você olha pra casa do vizinho e vê no vizinho, né? O que Deus tem pra você é algo sobrenatural, é algo que você vai falar, né? As pessoas vão olhar e falar assim, eu quero isso pra mim, né? Eu quero viver isso, porque assim, não é sobre a Luana ser boa ou o David ser bom, mas é você começar a limpar a sua mente, porque às vezes a pessoa fala que você não merece ter um casamento desse jeito, porque você veio de uma mãe assim, de um pai fulano de tal. Às vezes você acha que, isso é só pra ela, isso não é pra mim, porque eu errei, eu fui aqui trair, eu fui aqui não sei o quê. Gente, Deus tem restauração pra todo mundo. E restauração em todos os sentidos. Restaurar a autoestima, restaurar a identidade. Gente, no dia que eu entendi que eu era filha de um rei, né? E sendo uma princesa, eu não tinha que me submeter a várias coisas, né? Que eu me submetia. Gente, isso é muito forte, porque a gente passa a se submeter desde namoro, desde a adolescência, para querer ser aceita. Para eu ser aceita, eu vou namorar com esse menino que não presta. Para eu ser aceita nessa rodinha, eu vou me submeter a ter uma amizade com uma menina que não convém. Enfim, desde o início, a gente passa por esse processo. E é uma limpeza de fato. Né? O Senhor vai limpando, né? Vai Outra coisa que eu tirando todas as lembrei, mazelas e é trazendo verdade, Lu. ressurgindo, né? E Uma uma nova coisa que eu mulher vai lembrei que surgindo.
E uma coisa que eu lembrei aqui é sobre na verdade, vai surgindo tudo daquilo que o Deus nos criou, gente, né? Porque o Senhor nos criou para sermos essas mulheres e homens que realmente governam, que realmente têm uma vida no reino. Porque se o Senhor, ele deu reino pra gente, nós somos o quê? Governantes. Nós somos reis e rainhas que precisamos tomar posse do nosso reinado. E lembrando aquilo que você falou assim desse testemunho do seu casamento, com relação a essa honra que você tem com seu pai, e esse amor, né, você se sentir tão amado, e você sentir a presença do Senhor, né? E assim, quantas vezes, meu coração até gela na hora que eu falo isso, quantas vezes a gente vê tanta desonra dos pais, né? Nós, como mulheres, nós desonramos muito os nossos pais, né? A gente sai das nossas casas e isso nos junta, mulheres que se juntam com homens que se apostam como se fossem maridos e não pede a bênção do seu casamento para gente, vocês não têm noção da importância do que é uma bênção do casamento dos pais, sabe? Ser abençoado pelos nossos pais é algo que já Por isso, é menos um por problema isso que a que eu gente tem que bato, enfrentar. Mari, por isso que eu bato na tecla, né, de restaurar relacionamento com sogra, né? Você precisa honrar a Isso, sua sogra, você precisa honrar o seu sogro, a família, é né, da verdade, outra Carlene. pessoa, porque é o que a gente quer, não é, Mari? Assim, e muitos Demais. casamentos são, né? Eu vejo que são destruídos. Uma grande parcela da minha culpa foi não ter essa maturidade, não ter esse alinhamento, não enxergar com amor, né? Não pegar aquela família para mim e falar assim, ela é minha, né? Eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou guardar, eu vou proteger. Porque a gente pensa, não, é do meu marido. Não, não é do seu marido, né? Ela é sua. A partir do momento que você quis o marido, você traz todo mundo junto, né? E você vai zelar, porque é uma Esse forma de cuidado honrar, né? é uma Honra forma de pai e honrar. mãe, né? Para que você tenha vida, né? Vida longa na terra. Né? Então é muito isso. Então, assim, é restaurar uma identidade. Eu vi vários comentários assim, eu preciso restaurar minha identidade. Por quê? Porque a nossa identidade foi corrompida. Né? A minha identidade antiga é que eu era uma super mulher empoderada, uma empresária, que ela chegava dentro de casa e ela passava por cima de todo mundo. E todo mundo tinha que fazer a minha vontade. Aquilo que eu queria fazer. Mas não foi para isso que Deus me criou. E o fato de eu ter mudado o meu posicionamento hoje não faz com que as pessoas me vejam como menor, mas muito pelo contrário, né? As pessoas começam, ops, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Por Uhum. que que na vida dela isso tem diferença? Mas até por quê? Porque a gente começa a se posicionar, né? De fato, a gente começa a viver aquilo que Deus, né, quer pra É gente, né? acreditar, né? Porque muitas vezes a gente não acredita. Então, na maioria das nossas crises, gente, não é no casamento. Eu falo que casamento, o casamento é um nome. Porque o casamento é composto de duas pessoas. Então, a crise é pessoal, a crise é da mulher. Mas aí é o que a gente sempre fala, que eu lembro que a gente falava muito isso, né, Lu? Quem acorda primeiro salva a casa toda. Então a gente vai ficar esperando o outro acordar ou a gente já vai falar, pronto, eu acordei, eu vou salvar todo mundo aqui. Eu tenho isso comigo, porque eu quero esse Deus que salva todo mundo. Eu quero esse Deus que começa salvando por mim. É como se caísse a máquina a máscara de oxigênio e você não vai pôr no outro primeiro, que senão você vai morrer. Você vai colocar em você. Então, você vai colocar em você, você vai ali buscar as coisas do reino, você vai buscar saber quem você é, né? Eu vi você falando aí, Lu, que quando o David chegava, você buscava ficar, se arrumar. Você acha que se você não estivesse buscando o Senhor, você ia conseguir se arrumar? Jamais. Jamais ia conseguir se arrumar, porque a mulher, ela fica como um trapo. Gente, a gente precisa entender quem nós somos. Nós não somos daquelas que rastejam como as serpentes. Nós somos feitas por Ele, pelo Senhor. Não é? A gente foi feita a imagem e semelhança dele. A gente não tem que rastejar por nada. A gente tem só que viver no posicionamento como rainha. Mas para a gente viver isso, a gente precisa reconhecer quem é o rei da nossa vida, né? Quem é que está realmente no altar? Coisa que a gente já até falou sobre isso aqui. Então, é só... Gente, eu lembro, quando eu contei isso para vocês, na época, quando eu tive essa visão, foi muito nítido. Eu vi como se fosse um círculo. Quem ficava no altar dessa cadeira era o Marcelo, que ficava sentado nela, e eu colocava ele debaixo dos meus pais, colocava ele debaixo de toda a minha família, e o Senhor nem sei onde é que estava ali nesse negócio. Quando o negócio arrumou, foi ajustando, assim, eu tive visão mesmo. Daí foi o Senhor, e depois foi os meus pais, e depois foi
as outras coisas. E claro, eu, né? Porque a gente precisa entender que a gente precisa cuidar de nós, né? A Luana, a única coisa que ela fez na vida dela, para ela viver essa transformação, foi cuidar da vida dela mesma, foi cuidar dela. Isso não é egoísmo, Mari, isso é viver, e isso é princípio. e esse cuidado é essencial, porque assim, se Demais. você tá bem com a sua cabeça, você passa isso para os seus filhos, né? Então você reduz os traumas. Por que que é tão importante a gente cuidar do nosso corpo, da nossa saúde? Porque a gente libera hormônio, hormônio da alegria, hormônio do bem-estar. Então, assim, você precisa se ajudar. Eu sei que é ruim, eu sei que a gente vai tomar remédio para dormir, a gente vai tomar remédio para acordar. E tudo são fases. Mas vai chegar uma fase que você não vai precisar do remédio. Assim como eu não precisei do remédio para dormir. Porque o seu próprio corpo começa a produzir, né, aquela sensação de bem-estar. As suas emoções vão sendo curadas. Você começa a se entender, né? Ó, gente, vamos... Eu vi uma mensagem bem aqui e vamos já deixar de endeusar a outra mulher, tá? Porque tudo que Nossa, vocês me muito perguntam, forte mas existe isso, a outra mulher. caraca. Existe uma outra mulher. Mas ele tá namorando com a Nossa. outra mulher. Gente, para de idolatrar a outra mulher, tá? Ela é tão cega quanto seu marido, né? Ela tá tão errada quanto você também esteve porque destruiu seu casamento. Esquece, para Deus não tem nada impossível. Vocês precisam, na cabeça de vocês, eu até falei, Mari, eu não posso falar essas coisas, senão elas vão começar a falar assim, mas você também pensava desse jeito. Mas, gente, eu era tão cega nisso, eu acreditava tanto nessa restauração que eu falava assim, se for preciso ele casar, para ele ver que lá não é o lugar dele, ele vai casar e ele vai voltar para casa. Por quê? Porque eu acreditava naquilo que o Senhor tinha me dito. Então, para de ficar falando, ele saiu de casa por causa de outra mulher. Ele já tá namorando com outra mulher. Ele já noivou com outra mulher. Passei por Fico tudo o tempo isso. inteiro Por falando da tudo outra isso. mulher, imaginando a mulher. Lu, eu Menina, vou. Cria, Nossa, cria uma imagem, idolatra a outra mulher e coloca ela como um empecilho. Gente, não existe empecilho para nada. Traição não é empecilho, né? Outra mulher não é empecilho. Enfim, gente, nada do que aconteça é empecilho para que haja uma restauração. O que a gente não pode, e aí agora vamos abrir as aspas, a gente não pode se submeter a coisas que, ou a pessoas, né? Porque a gente não sabe com quem as pessoas aí estão casadas, mas a gente não pode se submeter a maltrato, a marido que bate na mulher, a psicopata, né? Enfim, gente, coisas que você vai correr risco de vida, você não precisa se submeter, tá? Às vezes o Senhor não vai restaurar isso daí. Tá bom? Porque isso já ele envolve um tá monte preocupado de com a sua coisa. vida, né? O Senhor, Ele ele está tá preocupado com preocupado. você. Então, assim, vocês nunca vão me ouvir falar assim, Luana, meu marido me bate, tem restauração? Não, querida, seu marido que te bate tem cadeia, você vai levar ele para a justiça, você vai prender esse homem e ele vai pagar aqui na terra. Agora, o que o Senhor vai fazer dentro daquela cadeia, que vai mudar a história dele, a percepção dele, aí, minha filha, é com Deus. Mas isso não exime, tá? Homens que fazem esse tipo de coisa, a gente não tá aqui para passar a mão e principalmente para falar que você tem que ficar dentro de casa, É né? verdade. Apanhando, porque Deus vai fazer. Lu, e Deus não vai fazer. uma coisa muito forte que eu sinto, assim, de falar, sabe? Eu sinto, assim, que tem muitas mulheres aqui desejando a morte, porque ele tá com a outra, entende? Mas, gente, não faz sentido isso, sabe? Então, assim, se a fé, gente, o que é a fé? Imaginação. O que a Luana mais fez lá durante o processo de divórcio? Imaginou, ela mentalizou, ela mentalizava o tempo inteiro. Claro que ela não era obstinada de ficar o dia inteiro pensando nisso, porque senão ia dar ruim. Mas na hora que ela pensava assim, nossa, eu não preciso. A Luana, gente, eu nunca vi a Luana falando da outra, tá? Só para vocês terem uma ideia. Gente, jamais. E eu sou a testemunha viva, porque a gente andava juntas. Jamais. Então não Mari, existia. Eu vejo que a pessoa que eu colocou até nem, uma e sigla. Hoje existe uma sinceramente, eu sigla, nem né? gosto. OM. É a outra OM, mulher. E eu falei, caraca, essas mulheres são tão fortes que elas têm até sigla. Elas nem merecem sigla, gente. Elas não merecem nome. Entende? sinceramente, eu não gosto. Tipo assim, eu não gosto. Olha o tanto que Deus trata a gente e o tanto que Deus cura. Porque eu não gosto de falar da outra mulher, porque assim, eu tenho compaixão com a vida dela, porque eu acho que eu tô expondo ela aqui. E ela não tem nada a ver com isso, gente. O meu casamento acabou porque eu destruí. O meu casamento acabou porque o David destruiu. A outra pessoa, ela caiu de paraquedas no meio dessa confusão toda. Entendeu? E é isso que a gente precisa entender, E gente. assim, voltando sobre a questão da Satanás, ele morte, usa.
Assim, a nossa morte, gente, quando a gente, assim, esse é muita coisa muito grave, gente, pelo amor de Deus, né? Assim, tenha muito cuidado com essa embriaguez de sentimento que você se deixa levar. Porque imagina você, uma filha de Deus, uma rainha que o Senhor te colocou aqui, não é para reinar. Você desejar a morte por causa de uma outra pessoa, não faz sentido. O Senhor não tem prazer, não tem alegria nisso. O Senhor tem alegria na sua vida. Então, se é que é para você desejar alguma morte que seja da sua vontade de querer exageradamente querer aquele homem sem ser transformada, sabe? Então, deseje a ponto de querer ser desesperada da sua transformação e não desejar morrer, porque alguém, essa OM aí, que eu não quero nem falar esse nome, porque não merece nome, não merece sigla, não merece nada, gente. Esse homem, vocês têm que começar a falar assim: o meu marido vai voltar, o meu marido eu preciso mais, eu preciso ser transformada. Os meus filhos, ele não saiu com a outra mulher, não, gente. Ele saiu com os filhos de vocês, ele saiu sozinho, sei lá. E esquece, igual a Luana falou, esquece de falar parar de falar de engrandecer essa mulher, sabe? E Eu morra vejo que para você, pelas suas vontades. Mari, e eu vejo que a mensagem, eu já pedi várias vezes para Deus me levar, pois achava melhor. Não ache nada. Gente, vocês não têm noção do poder de uma restauração. E isso não é restauração de casamento, gente. Eu já tinha essa vida, eu já tinha essa alegria, eu já tinha esse contentamento antes do meu casamento ser restaurado, gente. Eu já tinha uma vida plena, independente se ele voltasse para casa ou não. E é isso que o Senhor tem para você. É isso que vocês precisam buscar incessantemente. Gente, o Senhor, ele só restaurou meu casamento para ser um chama, para vocês virem por causa do casamento restaurado. Mas Porque, o na Senhor não quer verdade, restaurar, ele Carla, quer Carla, restaurar a o vida. Senhor, ele só quer você. Às vezes, a gente não entende o que está acontecendo na nossa vida, mas a gente esquece tanto o Senhor e coloca tantos senhores na nossa vida, que ele faz coisas acontecerem para que a gente enxergue ele. Então, assim, começa a ter olhos para o Senhor hoje, sabe? Começa a ter olhos para aquele que te criou, para aquele que te colocou nessa terra, não para que você sofresse, mas que você tivesse olhos para ele, né? Então, a partir do momento que a Lu ali e eu ali na minha juventude começou a ter olhos só para o Senhor, as coisas começaram a ser acrescentadas na nossa vida. E é verdade, não é? Então, assim, as coisas começam a ser acrescentadas a partir do momento que a gente só tem olhos para Ele. Quando a gente tem interesse em ler o que Ele escreveu para nós, as cartas de amor que Deus escreveu para a gente, a forma de sermos criados e de vivermos, está escrito ali na Bíblia, gente. Então, a gente precisa ter sede de justiça e sede de amor é ali na palavra. Se você quer vingança, vingue de amor, sabe? Vingue na justiça que é de Deus, porque é Ele que morreu por nós. Né? Então, vingue a ponto de falar assim: eu vou ver essa mulher aqui, eu quero saber o que essa Luana fez até o fim. Eu preciso saber. Essa é a vingança que o Senhor quer que a gente tenha, sabe? Da gente colar em pessoas que vivem esse amor de Deus, da gente viver e querer ler da palavra e se alimentar de palavra. Gente, sabia que a Bíblia tem alimento? Sabia que a gente se enche de alimento da palavra? A gente é cheia dele, né? Então, quando você vê uma pessoa falando assim: nossa, eu tô cheia do Espírito Santo, a gente está lendo palavra, a gente está lendo livros de mulheres que às vezes às vezes não são cheias do Espírito Santo, a gente está em rodas, a gente está em lives aqui de mulheres cheias do Espírito Santo. Então, vocês vão sair daqui cheias do amor do Senhor. Vocês não precisam estar carente de amor de alguém, vocês não precisam estar implorando amor de ninguém, sabe? Porque aquele que te criou, ele te amou primeiro. E simples assim. Tá bom? Então, assim, Carla, busque o Senhor enquanto se pode achar. Ele já é seu amado, o Senhor é o seu marido, o Senhor é o seu pai. Gente, quando a gente entende isso, né, Lu? Que o Senhor é o nosso pai, é o nosso marido, ele Começa a não nos colocar. decepciona. Você Oi, começa a gente. colocar o Senhor em todos os lugares. Ele tem que ser o nosso pai, ele tem que ser o nosso marido, né? Ele tem que ser o nosso Senhor, ele tem que ser a nossa direção. Quando você começa a colocar tudo isso, as coisas começam a fluir. E aí a mágoa vai embora, o ressentimento vai embora, né? Uma nova vida, né? Vai sendo. Por que, Mari, que, por exemplo, a jornada, a gente fala que são 3 R's, né? Que é restaure a si mesmo. Gente, não tem como, vocês estão amando uma pessoa, mas vocês não se amam primeiro, Uau, é né? verdade. Gente, e o Caraca. mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, né? A gente já errou nisso. Amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, vai amar o Senhor, vai amar você e depois você vai amar o outro. Essa ordem não pode ser diferente. A gente não pode inverter as coisas e colocar as pessoas, Deus e a gente lá embaixo.
né? É uma hierarquia, ela precisa ser respeitada, né? E o Senhor vai restaurando tudo, né? O nosso pensamento, a nossa mentalidade. Depois tem a restauração de relacionamentos, que é onde entra a sogra, né? Pai e filho, né? Até mesmo nosso relacionamento com o nosso marido. E a restauração da família por completo, né? Enfim, de todas as pessoas que foram envolvidas Minha anjos, não emocionalmente, sinta pena do seu esposo, sinta espiritualmente. compaixão do seu esposo. Compaixão, troca o sentimento, gente. Né, Lu? É porque a Pode gente, continuar, ninguém te merece atrapalhei. sentir pena, né? Não, sinta compaixão. Não, então, aí eu estava falando dessa questão de a gente está afirmado nesses três pilares, né? Esses três restaure-se, né? Porque não é só um Uhum. casamento, não é só uma pessoa, mas sim, é todo um sistema, né? Um ecossistema que é envolvido nisso. Na minha época, gente, quando eu buscava, quanto mais eu buscava, mais o Senhor colocava palavras que vinha para o meu coração, né? Então, você tá sabendo, gente, nós vamos fazer live todos os dias, né? Às 19h27, todos os dias uma pessoa nova, um convidado novo, né? Onde Uau. vocês vão estar ouvindo mais sobre esse amor de Deus, sobre esse cuidado de Deus, sobre que é possível ter uma vida, tá? E a gente não precisa esperar a restauração para viver ela, né? Mas a Verdade, Lu. restauração começa em nós. Então, E a assim, vida, né? Ainda há flores nesse caminho, né, Lu? O Senhor é tão bom e Ele permitiu que você, né, vivesse isso, né? Curtisse. É doideira, gente, a gente falar isso aqui. Eu lembrei de uma coisa que eu sei que nosso tempo está até esgotado. Eu tive um problema de saúde muito grave em 2011. Eu perdi um bebê, né? E eu tive uma doença muito grave na parte dessa perda, desse aborto. É uma doença raríssima, a cada 1.000 mulheres uma dá. Chama mole datiforme. E eu lembro que quando eu estava muito grave, eu tinha sintoma de gravidez, já tinha feito processo de curetagem, mas ela se chama mola porque ela pode pular do órgão e pode virar um câncer, né? Enfim. E era muito grave, eu estava muito, muito, muito mal, meu corpo estava reagindo como se fosse uma gravidez e não era, eu estava com muitas dores no meu corpo. E eu lembro que um líder nosso, até o Júnior, né? Ele falou assim para mim, Marielle, eu estava indo para Goiânia fazer esse tratamento, sair do Tocantins para ir. E ele falou assim, Marielle, eu quero que você vá para lá e você vai tomar sorvete com o Marcelo e com o Matheus. O Matheus tinha 2 anos nessa época. Então vocês vão curtir esse momento. Faça essa viagem como se fosse uma viagem de férias. Gente, eu olhei para ele e falei assim, cara, que doideira. Eu vim aqui para ele orar por mim, para eu ser curada. E ele tá falando para eu tomar sorvete, para eu ir lá no bosque, para eu passear. E eu fiquei assim, sabe? Eu falei, cara, como assim? Gente, mas Deus, ele foi tão fiel, que Deus me deu essa cura. E eu pude contemplar, sabe? Eu pude entender, porque olha só, Deus foi tão misericordioso que através da visão dele, de me ver tomando sorvete, de ver que eu estava fazendo, passeando de férias, isso é imaginação, isso é fé, gente. E ele teve tanta fé que que eu vivi isso, sabe? Então é exatamente isso que você pode viver, sabe? De viver, de se olhar essa mulher restaurada, de olhar essa mulher que pode ser transformada como a Lu foi. Não é? E olhar assim, nossa, eu quero colar nessa mulher aqui, porque eu já me vi muito, eu vou ser uma Luana. A gente não tá pregando nenhuma religião aqui, tá, né? Não vai ter a igreja Luana, não. Não, não Mas é só mesmo. para mostrar, gente, que existe, né? Existe isso. Se a Luana passou por isso, os códigos que ela carrega é totalmente diferente do que eu carrego, entende? Então, se esse é o seu processo que você precisa, cara, cata nessa mulher e veja qual que é os cortes que ela ainda tem para carregar. Assista essas lives, igual a gente estava falando aqui, se encha disso, né? Em vez de ficar vendo música que vai te deixar deprê para baixo, vem ver a live. Já fez é um link, né, Lu, que tem para cadastrar. E vai, cadastra, Isso. entra no grupo que você vai ser avisada para você não perder. Gente, só de você se encher disso aqui. Quantas aqui já sentiu algo da presença do Senhor aqui nessa live, gente? Porque eu senti aqui o momento inteiro. Vocês sentiram essa presença? Vocês entendem do que é ser cheio?
Porque assim, Mari, a gente precisa se abastecer daquilo que traz fé, daquilo que traz esperança. Por que que todas essas mulheres chegaram aqui? Porque elas buscavam por algo, né? Elas buscavam por alguém que falasse assim, eu vivi, né? E eu quero também viver isso. Então, assim, gente, para muitas, como eu recebi mensagem falando assim, Luana, eu vejo que você apareceu para mim e eu estava desistindo, né? Na hora que Olha, eu pedi para Deus por uma resposta, você apareceu no meu Instagram, né? Quantas pessoas apareceram assim desse jeito? Então vocês precisam começar a olhar para o que o Deus está fazendo, né? Se você apareceu, se eu apareci do nada, se aconteceu, é porque Deus está ouvindo a sua oração. Deus está te falando, tanto não, não nisso. para, não, não desista. Eu quero o seu amor, eu quero o seu coração, eu quero te resgatar, eu quero te transformar, enfim, eu quero proporcionar para você uma vida nova, né? E é isso que, e gente, é por isso que nasceu, né? Aqui tem pessoas que é de Araguaína, né, da minha cidade, e sabe que eu não trabalhava com isso, eu nunca tive pretensão, eu não É sabia nem que verdade. existia internet, meu Instagram era fechado, né, privado que fala. Então, assim, foi todo um processo, Não dá para mas assim, guardar só para vocês, né, porque Lu? é Não algo faz sentido. Não por faz isso que eu falo sentido. assim, que há beleza no deserto, né? Porque Isso. através do meu deserto, vidas estão sendo transformadas, através do meu deserto surgiu, né, um novo propósito, gente, um Olha, Lu, as propósito de meninas estão vida. Eu não compartilhando aqui. sabia, Eu senti muita presença de Deus. Eu pude sentir, eu enchi. Que lindo, gente. É isso, sabe? Nossa, que lindo. não, Ai, já morei que em bom. Argentina. E é isso que acontece, né? Provavelmente do seu deserto vai sair, né, palavras que vão curar outras pessoas. Gente, de toda ferida deve sair cura, né? Então, assim, toda ferida que foi feita em mim, hoje ela já não sangra, né? Mas muito pelo contrário, ela jorra cura, né? Ela jorra transformação, ela jorra restauração. É E, como é, se e Deus, aparecesse na testa assim, né? e Deus Existe uma vida. transforma, né, Lu? A nossa Você só dor em algo precisa. que possa curar o outro. É tanto que eu compartilhei aqui sobre essa situação de abortos. Eu passei por 2 abortos e quanto eu demorei muito, eu fiquei muito tempo muito até depressiva, muito chateada porque eu tive muito problema com relação a essas gravidez e o quanto o Senhor me usa hoje, até hoje, mas eu demorei para entender um pouquinho, né, nesse processo sobre a questão dos filhos, sobre a questão do gerar. Então, assim, essa dor que você passa hoje, né? Vocês aí que estão assistindo a gente, já já ela vai se transformar em cura para outras pessoas. Mas primeiro você precisa buscar a sua cura. Buscar a sua. É hoje o dia que você precisa buscar a sua cura. Porque uma mulher curada, ela cura, né? Uma mulher sarada, ela sara. Enfim, e isso vai se estendendo para todos, né, que estão à sua volta. É incrível, gente. Busque se inspirar. Se você, às vezes, vocês falam assim, nossa, mas está vendo? Os pais delas já estão vivendo esse processo, já alcançaram, é por isso que é fácil. Não é, gente. Se inspirem em mulheres. Existem mulheres que você, às vezes, não está vendo. Mas elas precisam ser a sua inspiração, sabe? Mulheres Mari, que cuidam das suas casas, mulheres que têm perdão no falar, mulheres que têm mansidão no falar, doçura. Busque isso, vocês vão encontrar. olha que lindo. Quantas mulheres escreveu aqui que Deus já revelou para elas que elas vão ajudar outras mulheres, que a Uau! dor dela hoje vai ser cura para o próximo. Gente, isso é Amém. o tchan do negócio. É você fazer da sua situação ruim, gente, é o tal do pegar o limão e fazer uma limonada, né? É falar assim, olha, esse tem que ter um propósito, não é além, não é, ai, nossa, foi comigo. Não, tem um propósito e você precisa exercer esse propósito. E, Mari, eu queria te agradecer pela sua presença, Obrigada, né, eu por que você agradeço. ter aberto, né, a sua casa, né, o seu cantinho, por ter compartilhado com a gente, né, tantas coisas que traz edificação para nós, né? Eu fico muito feliz. Saiba que eu amo muito você, a sua família e que logo logo eu tô chegando. Deus Gente, quiser. Eu eu que não consigo agradeço, ficar muito Lu. tempo longe dela, viu? Então, eu que agradeço muito pela sua vida. Eu falo que isso eu não falo da boca pra fora e nem tô rasgando cedo. Até usei essa frase hoje, nunca sei. E nem tô rasgando cedo assim pra você não, porque eu te conheço, né? Eu sei a mulher que você é e a mulher que você tem me inspirado. A gente tem andado juntas e isso pra mim é um privilégio, sabe? E eu fiquei muito honrada quando você me chamou, né?
Quando a gente falou ali, eu falei assim, ai meu Deus. Aí eu meio que dei uma desentendida. Você entendeu que eu te chamei para fazer a live? Eu falei, então vamos, Gente, você acredita que vamos ela fazer deu a uma live. desentendida? E eu chorei quando você fez aqueles stories, né? Porque, gente, às vezes a gente esquece, né? Do que a gente vive, do que a gente faz, né? E aí vem as amigas e vem o Senhor e mostra, olha, deixa eu te lembrar das coisas, né? E esse é o Deus que a gente serve, é o Deus que você vai servir, é o Deus que você serve, sabe? Ele é de trazer à memória aquilo que te traz esperança o tempo inteiro, gente. É o que a gente faz aqui, né? Umas ajudando as outras, uma trazendo esperança para a outra, trazendo a memória que ele é bom, né? E ele é bom, amiga, através da sua vida, sabe? Porque você poderia fazer tantas outras coisas e você decidiu realmente. Você me inspira nisso. Hoje, se eu falo na internet, é porque você um dia começou, né? Então, Oh, assim, eu meu quero Deus. muito agradecer a sua vida pela disponibilidade. Você não precisava, eu sei, porque eu conheço a sua casa, eu conheço a sua vida. Você não precisaria estar aqui, né? E você tem esse compromisso com o Senhor e você vai honrar Ele até o último dia da sua vida. E eu estou aqui com Amém. você, sabe? Porque se é pro Senhor, nós estamos juntas, você sabe disso, não é? Amém. Ô, Tá? gente, vou chorar. Amo você. Gente, é uma bênção, Mari. Brigadão, viu? Amo muito você. E com certeza nós estamos juntos até o fim.